Maravilha, pessoal. Boa noite a todos. Testando o som rapidamente aqui. Consegue me ouvir bem? Sim, Professor. Sim, Boa noite, professor. Sim. Maravilha. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, né? Nossa aula de hoje, que vamos tratar aqui do tema de eficiência energética, né? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os conceitos iniciais aí que são fundamentais para a gente tratar o tema, que são os conceitos de energia, potência, rendimento. Falamos também sobre a diferenciação entre consumo e demanda. Passamos alguns exercícios. Vocês, alguns colegas chegaram a fazer a tarefa 1, inclusive já foram alguns conseguiram fazer a entrega, eu dei uma olhada, né? Estava tudo feito de forma correta, enfim. E caso alguns de vocês venham a ter alguma dúvida, né, na resolução daquele exercício, fiquem à vontade depois para perguntar ou proferir aí alguma dúvida que vocês tenham, tá? Eu deixei lá como prazo de entrega o dia 14, né, ou seja, tem mais um tempinho aí, mais 14 dias para que vocês possam fazer, né, essa tarefa e aí fazer a entrega através do próprio canal do Teams, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre projetos de eficiência energética, já introduzir também o conceito de tarifação, entender de que forma os consumidores são cobrados aí pela concessionária em termos de consumo, demanda e tudo mais. Então vamos entender um pouquinho as diferenciações relacionadas à tarifação dos consumidores, tá? E só que antes de falar de tarifação propriamente dito, nós vamos falar um pouquinho sobre os projetos de eficiência energética, quais são os objetivos principais relacionados aos projetos que buscam aí uma melhor eficiência da operação de uma planta industrial, uma planta residencial, seja ela qual for, e quais são as etapas, né, necessárias para que a gente implemente um projeto de eficiência energética. Então, primeira coisa, o porquê, né? Qual que é o principal objetivo? Por que se fala tanto em eficiência hoje, né? O principal objetivo, de uma forma bem direta, é prover economia, né? Ou seja, você usar os recursos naturais de forma eficiente, de forma adequada, para que você consiga ter sustentabilidade em termos de consumo dos recursos naturais, né? E principalmente aí trazendo benefícios para o consumidor, né? Hoje, mais do que nunca, quando a gente fala em competitividade, empresa sustentável, tem que se falar em empresas que possuem resultados satisfatórios em termos de geração de lucro, né? O principal objetivo de uma empresa, de uma organização, é que ela seja lucrativa, que ela possa distribuir valores para a sociedade, para os seus empregados, para os acionistas, enfim, e para isso ela precisa ser lucrativa, e uma forma de você maximizar os lucros, maximizar os resultados, é você prover um processo mais eficiente, onde você tenha um custo muito menor. Então, cada vez mais, no mercado competitivo, aquele que consegue vender é aquele que consegue produzir um produto de alta qualidade, porém com um preço mais baixo. Sempre você busca aquele custo-benefício. E para você poder praticar um preço mais baixo e ainda assim manter a sua margem de lucro, você precisa trabalhar muito bem as questões dos custos. E quando a gente fala de custos com consumo de energia elétrica, esse custo ele é um custo bastante representativo dentro das despesas de uma organização. Então, por isso é fundamental desenvolver projetos de eficiência energética, onde você provê para o seu consumidor formas mais eficientes de operar a sua planta, né, produtiva. Então, ou você vai dimensionar equipamentos que sejam mais eficientes, ou você vai prover, né, algumas dicas de como ele vai operar ao longo do tempo com esses mesmos equipamentos, ou ainda orientar, né, fazer uma consultoria, uma assessoria no sentido de que forma ele pode prover
o contrato, né, efetivar, pactuar o contrato junto à concessionária de energia. Então, muitas vezes, a gente consegue trabalhar nessas três vertentes. E quais são as principais etapas, né, de um projeto de eficiência energética? Eu estou apresentando para vocês 6 etapas fundamentais para implementar qualquer projeto de eficiência energética, qualquer proposta, né, de otimização das instalações em uma edificação, seja ela residencial, seja ela predial ou industrial. Então, as 6 etapas, ela começa aqui pela primeira, que é o consumo. E o que eu entendo por consumo? Vocês precisam necessariamente conhecer o consumidor, ou seja, de que forma esse consumidor ele consome energia elétrica. Então, conhecer o consumo está relacionado a conhecer a potência instalada, quais são os equipamentos que fazem parte daquela infraestrutura. Então, conhecer de fato quais são os equipamentos, o total da potência instalada, entender quais são os horários de operação dessa planta industrial ou dessa instalação. Esses equipamentos, eles operam 24 horas por dia, operam em turnos de revezamento, quais são os horários de operação desses equipamentos, de que forma é possível fazer alguns ajustes dessa operação. Então, é importante que, além dos equipamentos que estão instalados, você tenha também o conhecimento de que forma esses equipamentos funcionam, quais são os horários efetivos. Conhecer a infraestrutura de alimentação, então, quadro de alimentação, conhecer exatamente quais são os sistemas que são utilizados, se você está com um sistema monofásico, um sistema trifásico, quais são as seções dos cabos, de que forma você tem a distribuição dos circuitos, conhecer de fato, né, e com profundidade a qualidade dos equipamentos. Então, conhecer o sistema de iluminação, conhecer a eficiência desses dispositivos, sejam as máquinas elétricas, sejam motores, enfim. Então, conhecer de fato, né, ter um raio-x, né, bem detalhado de como ocorre o consumo nessa instalação. Então, daí se trata de uma análise diagnóstica efetiva de quais são os equipamentos que compõem essa instalação e a sua forma de operar. Então, esse é o primeiro ponto de diagnóstico. Quando você vai implementar um projeto de eficiência energética, você tem que conhecer o consumidor de uma forma bem aprofundada. Num segundo momento, vocês vão identificar o quê? De que forma ele é tarifado, então conhecer de que forma ele é cobrado. Então, qual é o contrato que ele tem, né, de fornecimento junto à concessionária de energia, buscar fazer uma análise histórica das últimas contas de energia, entender se houve problema de pagamento de multa por exceder algumas coisas que foram pactuadas no contrato, entender se de repente é interessante você mudar o contrato que foi pactuado junto à concessionária de forma a você conseguir benefícios, né, em termos de redução de custos por aquilo que você está consumindo. Então, muitas vezes é possível você mudar o regime de tarifação e aí conseguir reduzir as despesas com o pagamento da conta de energia. Então, conhecer de fato como que é o consumo, máquinas, horário de funcionamento. Conhecer de que forma esse consumidor é cobrado, ou seja, quais são os contratos, né, que ele possui pactuados junto à concessionária. De posse dessas duas informações, parte para a terceira etapa, que a gente chama de diagnóstico, né? Então, você vai fazer um diagnóstico para identificar quais são as oportunidades de melhoria que você tem, uma vez que você já conhece quais são as cargas, de que forma elas operam, de que forma esse consumidor ele é tarifado. Então, você vai mapear quais são as oportunidades de melhoria, o que você pode, de fato, fazer para que essa empresa, esse consumidor, ele tenha benefícios no sentido de redução das despesas com o consumo de energia elétrica. A partir daí que você conhece o consumo, conhece a tarifação, identificou as oportunidades que você tem para melhorar a questão da eficiência, melhorar e reduzir as despesas com os gastos aí de energia elétrica, você parte para a elaboração de um plano de ação.
Então, vai fazer um planejamento de tudo aquilo que precisa ser feito, quais são os prazos, né, os responsáveis pela execução, montou o planejamento, apresenta esse plano, né, uma vez aprovado, você executa, né, provê as adequações necessárias conforme o plano que você estabeleceu. Aqui, de fato, você já está aplicando os conhecimentos específicos que vocês já vêm aprendendo aí ao longo do curso, né? São conhecimentos relacionados a instalações elétricas, a máquinas elétricas, sistemas de acionamento, então, painéis de alimentação e tudo mais. Então, a execução ela está sendo realizada a partir de todo esse diagnóstico que vocês fizeram aqui, de todo o planejamento, né? Então, aqui está a argumentação em cima para que você execute o serviço. Então, você tem um trabalho que é amplificado. O primeiro, que é da execução aqui para cima, é um trabalho de assessoria, né, de consultoria, e que você pode, né, estabelecer e indicar quais são as oportunidades, o que precisa ser feito. E para executar, você pode também cobrar a execução, já se prontificando, você como profissional da área de eletrotécnica, a partir do momento que você tem um diagnóstico, já sabe o que precisa ser feito. O profissional que vai fazer pode ser você mesmo, ou caso a empresa busque, já tenha um profissional lá interno que tenha a condição de executar, eles também podem optar por fazer dessa forma. Uma vez executado, vem a última etapa, que é a etapa do monitoramento, ou seja, você vai fazer o monitoramento, verificar se realmente as próximas contas de energia, né, você está tendo realmente os benefícios, né, relacionados a o que você mapeou em termos de oportunidades de melhoria. Então, você planeja, executa e monitora, verifica o feedback se realmente aquilo que você executou conforme o planejado, se realmente está dando o retorno esperado. Muitas vezes, dependendo da situação, é possível você elaborar um plano de ação, executar, monitorar e solicitar o pagamento mediante o quê? Um plano de economia para o consumidor. Então, você pode sinalizar o seguinte, se ele tiver uma economia de não importa a economia que ele seja, se ele tiver economia de R$1.000, R$2.000 por mês, que ele vai economizar na conta de energia, você pode estabelecer, pactuar, que a partir do momento que ele começar a ter o benefício, depois da execução, você vai ter um retorno de 50% do que ele conseguir economizar. Então, se ele economizou 2.000, você vai ter um pagamento de R$1.000. Se ele economizou 5.000, 2.500, e assim sucessivamente. Você pode estabelecer que nos próximos 6 meses, tudo aquilo que ele economizar, ele reverte para você na forma de pagamento. E a partir desses 6 meses, ele passa a ter a economia de fato, de forma integral, e a partir daí, não tendo mais aquelas despesas elevadas que ele tinha antes da sua proposta de atuação na sua forma de operar. Então, praticamente, essas 6 etapas, elas são bem simples, né, pessoal? É possível vocês fazerem de uma forma tranquila, que é fazer um mapeamento do consumidor, entender como ele é cobrado, né, de que forma acontece a tarifação, a partir daí, identificar o que pode ser feito para melhorar e reduzir as despesas, identificou o que pode ser feito, monta um planejamento aí de implementação. Ok, montou o plano, executa e monitora, né? É simples, né? Não tem, basta seguir essas etapas para que vocês implementem qualquer projeto relacionado à eficiência energética. E hoje nós vamos falar um pouquinho já sobre formas de tarifação, para que vocês possam, né, em determinado momento, quando você vai fazer uma assessoria, uma avaliação de um determinado consumidor, entender de que forma ele é tarifado e verificar se há problemas na situação atual que pode ser, esses problemas podem ser corrigidos a partir da intervenção que vocês vão fazer como técnicos aí em eletrotécnica, ok? Pessoal, até aí alguma pergunta, dúvida? Ok, professor. Tranquilo aí, professor. Tá tranquilo. Obrigado. Tranquilo, maravilha, maravilha.
Então, pessoal, passado aí, né, essas 6 etapas aí para implementar qualquer projeto, qualquer melhoria relacionada à eficiência energética, nós temos agora, né, essa diferenciação entre consumo, né, e entender de que forma, né, o consumidor ele pode ser tarifado, né, quando ele pactua um contrato com a concessionária de energia, seja ela qual for, né? Aqui em Santos nós temos aí a própria CPFL e não importa a concessionária, sempre vai seguir um modelo de contratação que nós vamos falar a partir desse momento, né? Então, sempre que você pensa em consumidor, é possível a gente dividir esses consumidores em 2 grandes grupos, certo? Então, tem o consumidor grupo A e o consumidor grupo B. São grupos distintos de consumidores e dependendo de qual grupo você faz parte, você vai ser tarifado de uma forma diferente, ok? O contrato com a concessionária de energia é um contrato que é estabelecido de forma diferente. Então, os consumidores grupo B, normalmente são os consumidores que nós falamos, né, que são os consumidores cuja tarifação é uma tarifação convencional, né? E num padrão de tarifação convencional, você é cobrado somente por aquilo que você consome. Então, os consumidores grupo B são, em sua maioria, todos os consumidores que operam, possuem contratos em baixa tensão. Podemos dizer que nós, como consumidores residenciais, nos enquadramos nos consumidores grupo B, né? Então, temos um contrato, vocês podem olhar lá na conta de energia, né, que você tem, quando chega lá em casa, está lá que o seu contrato com a concessionária está lá no nível de tensão de 220 volts. Então, o sistema lá, muitas vezes monofásico, né, onde você é tarifado, você é cobrado por tudo aquilo que você consome. E quando a gente fala de consumo, vocês lembram da aula passada que o consumo é o quê? É a potência sendo utilizada ao longo do tempo, então é quilowatts-hora. Então você tem quilowatts-hora, é a energia que você está consumindo para realizar trabalho em sua residência. Esse trabalho seja em termos de iluminar, sistema de iluminação, refrigeração, aquecimento, não importa. Então, sempre que você consome energia, você tem potência ao longo do tempo, que é o quilowatts vezes hora. Então, o consumidor grupo B sempre será cobrado somente pelo que consome. Tem, obviamente, a questão de impostos, tudo mais, que vão embutidos ali na conta de energia, mas a cobrança direta é em relação ao consumo quilowatt-hora. Ok? Esse é o consumidor grupo B. O grupo A, ele já é tarifado de forma diferente. Quem são os consumidores grupo A? Em sua maioria, os consumidores grupo A são aqueles que possuem contrato com a concessionária em alta tensão. Então, o fornecimento, né, da concessionária, ela não fornece ali a tensão em baixa, ou seja, 220, 440, não. Ela está fornecendo já em alta tensão, por exemplo, em 13.200 volts. Então, 13.2, 13.8, por aí vai. Quando você tem um fornecimento em alta tensão, você já está enquadrado como consumidor grupo A. E, diferentemente do consumidor grupo B, o consumidor grupo A, ele tem uma tarifação diferente, porque é praticada a tarifação binômia, né? Então, o que é uma tarifa binômia? Tarifa binômia é aquela onde o consumidor ele é cobrado tanto pelo consumo. O que é o consumo? É o quilowatt-hora, a potência que ele está usando ao longo do tempo. Então, existe a cobrança do consumo, mas existe uma outra cobrança fixa, uma tarifa, que é em relação à demanda, tá certo? Então, tarifa binômia, tarifação binômia significa que o consumidor ele é cobrado pelo consumo e é cobrado também pela demanda
que foi combinada com a concessionária. Vocês lembram que da aula passada nós diferenciamos o que é consumo e o que é demanda, justamente para que vocês hoje, né, pudessem entender essa questão da tarifação. Então lembra que o consumo é o quilowatt-hora, né, quilowatt-hora potência que é usado ao longo do tempo. E demanda é o quê? É a quantidade de potência que você solicita ao mesmo tempo. Então, se eu liguei 3 lâmpadas de 100 watts, eu estou solicitando nesse instante 300 watts. Então, aquela potência que você solicita ao mesmo tempo é o que a gente chama de demanda. Né? Existe uma demanda que você está solicitando, né? Existe uma potência que você está solicitando da concessionária e essa potência que você solicita ao mesmo tempo é chamada de demanda. Obviamente, quando você está falando em consumidor e em alta tensão, nós estamos falando de consumidores que estão demandando, solicitando uma potência mais elevada do que aquele consumidor convencional, residencial. E por isso é importante que a concessionária, para que ela possa planejar a infraestrutura, né, para fornecer energia, ela tem que saber exatamente qual é a demanda que esse consumidor do grupo A vai solicitar, né, durante a sua operação. Então, a demanda que a gente chama de demanda contratada, o que é a demanda contratada? É aquela demanda combinada entre o consumidor e a concessionária, né? Essa demanda contratada é fundamental que seja respeitada, porque ela serve para quê? Ela serve para que a concessionária possa planejar os investimentos em infraestrutura para conseguir fazer um fornecimento com boa qualidade. Então, por exemplo, vamos supor que a concessionária ela tenha para atender 3 consumidores grupo A, então são 3 empresas diferentes, ela tem aqui um transformador de 150 kVA aqui, próximo, né, dessas empresas, e aí essas empresas vão fechar um contrato em alta tensão. Muito bem, esse transformador de 150 kVA significa que ele vai atender essas 3 empresas. Então, se a empresa 1 ela negociou 50 kVA, né, significa que sobraram 100 kVA para dividir entre as outras 2 empresas. Então, a empresa 2 ela pode pedir 50 e a empresa 3 vai me solicitar 50. Vamos supor que a empresa 2 ela não solicite 50, ela solicite, por exemplo, uma potência mais baixa, ela solicite o quê? 40 kVA. Isso significa que eu posso até negociar com o consumidor 3 uma potência de 60 kVA, onde no total eu vou ter um transformador de 150 para atender esses 3 consumidores. Nesse caso, pessoal, como eu já tenho um transformador que está ajustado para atender esses 3 consumidores, significa que cada um deles deve respeitar aquilo que foi combinado com a concessionária. Porque vamos supor que o consumidor aqui, que negociou com 50 kVA, em um determinado momento, ele solicita o quê? 100 kVA, tá certo? O meu transformador de 150, ele vai atender os 100 que ele está solicitando, porém, né, pode acontecer se o consumidor 2 e o 3 também solicitarem uma potência acima, né, do que foi pactuado, o meu transformador ele não vai conseguir atender todo mundo e a tensão vai cair, eu vou ter um problema no fornecimento de energia para esses consumidores, minha qualidade vai cair, vou comprometer o fornecimento, e quando eu tenho um comprometimento do fornecimento, o que acontece? A punição, muitas vezes, para a concessionária. Então, quando um consumidor ele ultrapassa, muitas vezes, aquilo que foi combinado com a concessionária, existe uma cobrança de uma multa pela demanda que foi excedida além daquela que foi pactuada com a concessionária. Por quê? Porque a concessionária ela tem que sempre que você solicita, ela vai entregar, mas para ela poder entregar, ela tem que dar conta da infraestrutura, muitas vezes adicional, que pode comprometer
um consumidor vizinho, um consumidor que esteja conectado naquela mesma infraestrutura de alimentação ali do sistema de distribuição. Então, é muito importante que quando a concessionária ela faz um contrato com o consumidor, existe uma demanda que é pactuada, que é aquela onde o consumidor se compromete ao no máximo, em qualquer momento ao longo do mês, no máximo ele vai solicitar ao mesmo tempo aquela demanda que ele pactuou no contrato, ok? Então, existe uma tarifa que você paga para ter direito a essa demanda, ou seja, você vai pagar um valor X para ter direito a tantos caviares que você pode solicitar ao mesmo tempo ao longo do mês, além de pagar o quê? Por aquilo que você vai consumir, né? Aquilo que você vai utilizar ao longo do tempo. Então, é isso que nós chamamos de tarifação binômia, tá certo? No grupo A, pessoal, também nós somos tarifados pelo consumo de reativos. O que é esse consumo de reativos? Consumo de reativos é aquela energia reativa que é consumida para poder prover os campos eletromagnéticos das máquinas, né, os motores elétricos, transformadores e tudo mais. Essa energia reativa ela não realiza trabalho, né, mas ela ocupa espaço na instalação, porque você tem que fornecer essa energia. Existe um limite, né, do fornecimento de reativos que é estabelecido pela legislação, que a concessionária libera você para que você consuma sem tarifação, que ela é fechada esse limite pelo fator de potência. Então, quando você tem um consumo elevado de reativos, quanto maior o consumo de reativos, seu fator de potência diminui, né? O que é o fator de potência? É a relação entre potência ativa e potência aparente. Então, quanto mais reativos você consome, pior fica o fator de potência. E o fator de potência ele é monitorado, né, e o limite que é estabelecido é o fator de potência de 0,92, tá certo? Se o fator de potência cair abaixo disso, significa que você está consumindo reativos além do que é estabelecido, né, pela legislação, e aí você vai ser tarifado, né, você vai ser cobrado por esse consumo de reativos adicional que você está tendo, impondo ali para a concessionária, tudo bem? Então, o consumo de reativos ele só é tarifado a partir do momento que você ultrapassa o limite que é estabelecido pelo fator de potência de 0,92. E o terceiro ponto, né, de cobrança diferenciada aqui para o consumidor grupo A é a estrutura tarifária orossazonal. Né? E o que significa essa estrutura orossazonal? Significa que existem valores diferentes de cobrança da energia elétrica, dependendo do horário que você está operando. Então, o que nós chamamos de horário de ponta, né, que está identificado aqui pela letrinha P, horário de ponta, e FP, que é o horário fora da ponta, né? Fora de ponta ou horário de ponta. Esse horário de ponta, pessoal, ao longo do dia, né? O dia tem 24 horas, então não importa a região que você esteja operando, né? A concessionária ela sempre vai estabelecer um período de 3 horas dentro das 24 horas do dia. Existe um período de 3 horas que é chamado de horário de pico, horário de ponta. E nessas 3 horas que se enquadram o horário de ponta, a tarifa, a cobrança, né, de energia elétrica, ela é altíssima. Né? Então, a tarifa que é praticada no horário de ponta é uma tarifa extremamente, né, muito mais alta do que a tarifa que é praticada fora do horário de ponta. Então, reparem que quando a gente fala, por exemplo, aqui da região, né, na Baixada Santista, com a CPFL, o horário de ponta ele é praticado entre 6 horas da tarde e 9 horas da noite. Então, das 6 às 9, período de 3 horas, existe o que a gente chama de horário de ponta. Né? É um horário onde a tarifa é mais alta, porque justamente entende-se que nesse horário você tem um grande número de pessoas utilizando, né, demandando aí da concessionária, da infraestrutura, energia, e nesse sentido, como tem muita gente utilizando a infraestrutura, a concessionária tem que
está preparada, né? O custo do fornecimento ele é muito mais alto, então a tarifa ela é mais alta. Então reparem que o resto do dia, né, quando você pega ali, desde a partir das 9 da noite, né, das 9 da noite, até, né, as 5h59, né, do dia seguinte, você tem um período aí de 21 horas, onde você opera fora do horário de ponta, com uma tarifa muito mais baixa. E nessas 3 horas, a tarifa é muito mais alta. Então, vejam uma oportunidade, né, de melhorar a questão das despesas com energia elétrica. Se você simplesmente conseguir, dependendo da forma de trabalhar, né, daquela empresa, você redistribuir ou mudar, né, fazer uma mudança dos horários de operação de algumas máquinas que são muito potentes, que demandam muita potência da concessionária, você pode simplesmente deslocar o horário de operação e com isso, com essa estratégia simples, você já consegue economizar muito, né, na conta de energia elétrica. Simplesmente com essa observação e que vocês vão conseguir entender bem na análise de uma conta que eu vou trazer para vocês hoje, uma conta real, né, uma situação prática aí para que vocês possam aí já fazer essa análise no dia a dia com vocês. Perguntas? Posso fazer uma pergunta? Claro, professor, claro. nesse caso específico aí, que tem 3 horas de pico, né, com custo muito alto, poderia se ver a viabilidade de se fazer um projeto de energia fotovoltaica, sistema solar, só para atender a demanda dessas 3 horas da empresa, em vez de consumir energia elétrica da rede, da concessionária? Sim, tudo está relacionado, né, uma questão de você identificar ali o investimento, né, o custo-benefício. Mas sim, tá, você conseguindo deslocar, né, você evitar que demande energia da concessionária nesse período de 3 horas, se você vai fazer uso de uma energia alternativa, um sistema de cogeração, ou com gerador, ou com o gerador a diesel, seja ele qual for, né? Não importa, mas você tem um sistema de cogeração onde o seu custo da cogeração ele é menor do que aquele praticado pela própria concessionária, sim, é interessante você atuar nesse período de 3 horas, tá? Desde que não importa não importa qual tipo de cogeração seja, desde que ela seja mais barata do que aquela que você praticaria consumindo efetivamente aí da própria concessionária que você tem um contrato pactuado. Ok? Teria que fazer uma avaliação do projeto para ver se era viável ou não, né? Se compensa, né? Exatamente, tá? Muitas vezes muitas vezes compensa você investir em algum ajuste de deslocamento do horário de operação desses equipamentos, né? Muitas vezes você consegue fazer uma redistribuição e já prover uma economia bem interessante. Agora, se você conseguir, não tem jeito, eu preciso operar nesse horário. E para isso, como eu vou operar sempre nesse horário, compensa fazer um investimento, porque veja bem, quando você faz um investimento, você aportou, né, um dinheiro relacionado à instalação daquela infraestrutura. Então, o que você vai ter que avaliar é o retorno desse investimento. A partir do momento que você investiu, deixou de consumir da concessionária, não paga mais aquele valor de energia no horário de ponta. Depois de quanto tempo, economizando isso, você vai pagar aquele investimento que você fez e a partir daí ter os benefícios ocasionados por esse investimento que você fez, tá? Então, essa é uma análise que precisa ser feita, mas normalmente o que a gente busca fazer nessa estrutura orossazonal é fazer um deslocamento, né, de operação do horário de ponta para fora ponta, que sem investimento algum, basta o quê? Uma organização, né, de horário de turno, de redistribuição ali do seu processo produtivo, você já consegue ter impactos significativos aí na conta de energia elétrica. Ok? Ok, professor. Entendi.
Muito bem, pessoal. Então, repare que quando eu penso nesses dois grupos de consumidores, né? Quando é o consumidor grupo B, a minha tarifação ela é somente no consumo. Então, de que forma eu vou conseguir prover benefícios para um consumidor grupo B, né? Consumidor grupo B, vocês já viram, ele é tarifado no consumo. Então, de que forma? Primeiro, desligando as coisas, tá certo? Ou seja, usando menos, porque se você consome menos, você vai pagar menos. E segundo, né, é um consumo mais eficiente, ou seja, dimensionar componentes mais eficientes com melhor rendimento para que esse consumidor grupo B ele tenha melhorias aí no final do mês em termos de despesa com conta de energia. Então reparem que no grupo B você só ataca o consumo. O consumo você vai atacar com uma operação mais inteligente, né? Você só vai consumir na hora que precisa mesmo e associar também com componentes, né, mais eficientes também, componentes mais novos, com tecnologia mais atualizada, onde o consumo, né, ele seja um consumo sem desperdício, ok? Já no consumidor grupo A, vocês percebem que, além de trabalhar no consumo, é possível vocês trabalharem nessas três vertentes aqui, que é fator de potência, ou seja, correção de fator de potência se tiver com reativos elevados, alterar, né, o horário de operação para que você saia do horário de ponta e migre para o horário fora de ponta, e analisar como que está a contratação, como que está a operação de consumo e demanda, uma vez que você tem a demanda contratada, e se você tiver problemas aqui de uma demanda que está sendo ultrapassada constantemente, você vai pagar por várias vezes a multa em relação à ultrapassagem de demanda, né? Então, para que vocês possam entender, mas como é que é essa questão da demanda, de que forma a concessionária cobra essa demanda do consumidor grupo A? Então, no consumidor grupo A, pessoal, nós estamos colocando esse exemplo aqui, o consumidor grupo A, né, ele tem uma demanda contratada, porém, a concessionária, ao longo do mês, ela monitora, né, a demanda registrada. O que é essa demanda registrada? Ela sempre vai registrar a máxima demanda, lembra do exercício da aula passada, né? Então, vocês têm um consumo lá de 1 lâmpada, 3 lâmpadas, 2 lâmpadas, né? Exercício que nós fizemos. Então, qual que é a demanda máxima registrada? É aquela que você, no momento que você solicitou, né, mais potência da concessionária. Então, no momento que você ligou mais máquinas, é aquela demanda que vai ser registrada ao longo do mês. Mesmo que você tenha ficado com aquela demanda por um período de apenas 15 minutos ao longo do mês inteiro. Mas a demanda registrada vai ser aquela máxima que foi medida ali no período de 15 minutos. Então, existe um limite máximo de ultrapassagem que a concessionária ela autoriza, que é de 5% de ultrapassagem em relação à demanda contratada. Então, você pode ter uma demanda registrada que até ultrapasse os 5%, você não terá pagamento de multa. Mas existe a cobrança pelo que você utilizou. Então, exemplo aqui, pessoal. Imagine que, no primeiro exemplo, eu tenho uma demanda contratada de 100 kW. Então, significa que a qualquer momento, né, ao longo do mês, você pode ir lá e ligar, né, em termos de equipamentos, tal, ligou tudo junto, 100 kW, que a concessionária está preparada e ela tem a obrigação de te entregar. Então, você paga essa demanda contratada para que você tenha disponibilidade da infraestrutura para que ela possa entregar esses 100 kW quando você precisar. Então, pagar a demanda, pessoal, é exatamente isso. Você está pagando a disponibilidade da infraestrutura e que a qualquer momento você pode solicitar esses 100 kW. Se você não utilizar, você ficou desligado o mês inteiro. Você vai pagar pela disponibilidade que é a demanda contratada de 100 kW. Vamos supor que você, ao longo do mês, né, foi lá, ligou uma máquina, outra, e o máximo que você registrou
foram 90 kW. Então, a concessionária vai faturar quanto? Você registrou 90, contratou 100, ela vai te cobrar, ela vai faturar a contratada. Então, existe uma tarifa, né, em relação à demanda contratada, então uma tarifa por quilowatts, você tem 100 kW, 100 kW vezes a tarifa vai dar o valor que você vai pagar no mês. Então, se você registrou 90, se você registrar 90, 80, 70, 55, 65, 0, não importa, você vai pagar por 100, né, que é aquilo que você contratou, ok? Usando ou não, você vai pagar pelo 100. Vamos supor que você tem os mesmos 100 kW contratados, mas você ultrapassou a demanda registrada. Você foi lá, 15 minutos, 104 kW. Né? 104. 104 kW não ultrapassou ainda os 5%, né? Porque para ultrapassar os 5%, eu teria que ter o quê? O limite de 5% me permite que eu vá até 105 kW, tá certo? 105 kW é o meu limite. Eu fui até 104. Bom, 104 kW, o que a concessionária vai cobrar? Ela registrou 104 e vai cobrar de você 104 kW. Né? Então, você contratou 100, mas você usou 104. Então, a sua tarifa ele não tem alteração, é a mesma tarifa, só que você vai pagar pela demanda que você utilizou. Né? Como está dentro do limite de 5%, você vai pagar o quê? O 104 que utilizou vezes a tarifa convencional. Ok? Então, se eu não uso o 100, né, de 0 até 100, você vai pagar 100. Ultrapassou 100, você vai pagar aquilo que foi registrado de fato, ou seja, o 100 mais aquilo que ultrapassou. Nesse caso aqui, foram registrados 104 kW, você vai pagar a mesma tarifa anterior, porém, para uma fatura de 104 kW de demanda registrada. Até aí, tudo bem, pessoal? Entendido, professor. Entendido. Maravilha. Então, repare agora esse exemplo aqui, que é o terceiro, onde, para uma demanda de 100 kW, né, uma demanda contratada de 100 kW, a demanda registrada foi de 120, ou seja, eu ultrapassei 20%. 20% está além do limite que a concessionária permite, pessoal, né? Ela permite só 5%. Eu ultrapassei 20%. Quando você ultrapassa 20%, como que é feita a cobrança pela concessionária? Olha só o que a concessionária faz, né? Como você usou 120, você vai pagar pelos 120 kW vezes a tarifa convencional que você já tinha lá. Você pagava 100 kW vezes a tarifa, mas como você usou 120, você vai pagar 120 vezes a tarifa. Só que além de pagar pelo que você usou, que foram 120 kW, você vai pagar um adicional, né, pelo valor, né, de quilowatts que você ultrapassou em relação ao contratado. Então, você usou 120, só que desses 120, quanto que você ultrapassou em relação ao contratado? Você ultrapassou 20 kW. Você contratou 100 e usou 120. Então, dos 20 kW que você ultrapassou, né, da demanda ultrapassada, a concessionária cobra mais o dobro da tarifa. Então, olha só, você está pagando 120 que utilizou, os 20 kW já está aqui, e além de pagar os 120, você, pela ultrapassagem, você paga mais o dobro da tarifa. Isso é o que a gente chama de pagar uma multa pela ultrapassagem da demanda contratada. Pessoal, reparem que você paga duas vezes, né? Onde a ultrapassagem você paga o valor da tarifa dobrada. Então, aqui é realmente um problema quando você tem ultrapassagem de demanda, porque você paga, né, o que você utilizou, o que você registrou, e além disso,
você paga o dobro da tarifa em relação à potência que foi ultrapassada. Então, aqui é a famosa multa por ultrapassagem de demanda. Ou seja, se você tem um consumidor que está pagando constantemente o quê? Ultrapassagem de demanda contratada, significa que ali precisa ser feito um trabalho de alterar o contrato junto à concessionária, para que você tenha uma demanda contratada compatível com aquilo que você de fato está utilizando. Tudo bem até aí, pessoal? Sim, Ô, professor. Tranquilo, professor. Professor, então por esses 20 a mais, aí o cara vai pagar 40 kW, então? Ele, o que acontece? Você pode pensar dessa forma, né? Você pensa na tarifa, né, comum, e ele está pagando 40 kW, porque é o 20 vezes 2, né? Ou você pensa que são os próprios 20 kW, mas ele está pagando o dobro da tarifa, né, que você vem praticando aqui pela própria demanda contratada. Então, vamos supor que você tem aqui 50 centavos, seja a tarifa para pagar os 120 kW. Então, você vai pagar para os 120 kW a tarifa de 50 centavos, e para o que você ultrapassou, você vai pagar 2 vezes 50 centavos, que é R$1. Né? Então, você vai ter mais uma cobrança dobrada aqui dos 20 kW por conta aí dessa ultrapassagem, ok? Sempre o raciocínio é de você pagar uma tarifa dobrada, tá certo? Porque quando você tem aquela ultrapassagem, não importa qual seja, mas você está pagando uma tarifa sempre dobrada, tá ok? Nós vamos ver aqui na prática, né, como que isso funciona. Só botar aqui vocês. Bom, pessoal, todo mundo está enxergando essa conta de energia aqui que eu estou mostrando para vocês? Tá, aqui para mim tá complicado de ver, professor. Só se aumentar mais a tela. É que tá um pequenininho, mas dá para ver, professor. Dá para ver. Depende, se tiver com celular, fica um pouquinho mais complicado, né? É, tá. E aqui. Acho que fica melhor projetando mesmo. Muito bem. E aqui na apresentação, o zoom máximo que vem é esse mesmo, né, pessoal? Aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Essa conta aqui é uma conta de energia elétrica real, tá? Ela é de um consumidor grupo A, né? Uma conta aqui de fevereiro de 2015. Aqui percebo que é um consumidor com valor expressivo, né? R$63 mil aqui, a conta de energia. Então, uma planta industrial aqui da região, né? E o que eu quero mostrar para vocês? Eu tenho aqui em cima
Todo mundo está vendo o ponteiro do mouse que eu estou circulando aqui? Dá para ver. Sim. Então, aqui, pessoal, eu tenho o total, que é a quantidade de quilowatts-hora que está sendo consumida e que vai ser cobrada, tá? Então, aqui eu tenho 124.390 quilowatts-horas, tá? Isso daqui é o meu total aqui de energia que está sendo solicitada, né? Que está sendo consumida aqui ao longo do mês. Tudo bem? Bom, o que acontece, pessoal? Essa energia aqui, total que está sendo tarifada, existe aqui a tarifa, né, o preço médio de 0,50 centavos, aqui ó, tem 50 centavos, né, 0,50 e tal. Então, esse 124.390, ele é a somatória, né, dos valores que estão registrados aqui de consumo, né? Então, eu tenho consumo aqui de reativos, tenho consumo ativo, e esse consumo ativo ele é na ponta e fora da ponta, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: do lado esquerdo, eu tenho a descrição dos itens que estão sendo cobrados, né? E do lado direito, eu vou praticamente tendo os valores registrados, o que vai ser faturado, as tarifas e o valor em reais, tá? Então, reparem que a primeira linha, eu tenho consumo na ponta, em quilowatts-hora, e a segunda linha é o consumo fora da ponta em quilowatts-hora. Tá? Então, as duas primeiras linhas, a primeira é na ponta e a segunda é fora da ponta. Reparem que o consumo na ponta, lembra que eu falei para vocês que é somente durante 3 horas ao longo do dia. Então, reparem que no mês inteiro foram somados o quê? O consumo em quilowatts-hora dessas horas ponta. Então, sempre das 6 da tarde às 9 da noite foi somando, né, aquilo que foi consumido nesse horário de ponta. E o consumo no horário de ponta foi de 14.936 quilowatts-hora. Né? Todo mundo está enxergando os 14.938 aqui em cima? Dá para ver. Isso. Na linha de baixo, né, eu tenho o consumo fora da ponta. E o consumo fora da ponta, ele está no valor de 100.170. Então, reparem, pessoal, olha só, que o consumo fora da ponta é de 100.170 kWh. E o consumo na ponta é de 14.938. Vocês concordam comigo que o consumo na ponta ele está bem menor? O consumo na ponta é bem menor do que o consumo fora da ponta? Fora da ponta porque ele operou durante 21 horas no dia, todos os dias. Então, o consumo fora da ponta ele é bem maior, né? Ele é de 100.170 kWh. E o consumo na ponta é de apenas 14.938. Porém, pessoal, reparem o seguinte, né? Para o consumo de 100.170 kWh, esse consumidor está pagando R$ 2.379. R$ 2.379 pelo consumo de 100.170 kWh. No entanto, para consumir apenas 14.938 kWh, ele está pagando R$ 7.232. Reparem, pessoal, a diferença da tarifa, né? Uma é 48 centavos e a outra de 2 centavos. A diferença ela é enorme, né? É uma diferença muito alta. E que você aqui, pessoal, olha só essa diferença alta, o que faz no valor em reais. Por apenas 14.938 kW, ele já está pagando R$ 7.232. E por 100.000 kWh são R$ 2.379. Então, reparem que se você conseguisse chegar aqui nessa empresa,
e sugerir que esses 14.938 kWh, né, fossem consumidos junto com esses 100.170, ou seja, fora do horário de ponta, você conseguiria economizar muito mais aqui, né, de R$ 7.232, porque esse valor aqui ele seria incorporado no horário fora de ponta. Então, você naturalmente iria economizar, né, por volta de R$ 7.000 ao longo do mês, somente com uma alteração aqui do regime de operação, porque operar no horário de ponta é muito mais caro do que operar no horário fora de ponta. Todo mundo reparou essa diferença aqui? Do horário, a tarifa no horário de ponta e no horário de fora de ponta, reparem que o fora de ponta é muito mais barato, né? Se você tivesse esses 14.938 kWh sendo consumidos no horário fora de ponta, essa conta de energia ela sairia muito mais barato do que esses 63 mil que foram pagos aí no mês de fevereiro, ok? Repararam a diferença da tarifa no horário de ponta e fora de ponta? Sim, professor. Sim, professor. Muito bem. Né? Existe uma tarifa, né, que é paga pela bandeira, né, que está sendo praticada. Ou é bandeira vermelha, bandeira verde, isso está relacionado à questão da geração. Né? Nós não temos nenhum tipo de controle, né, no chaveamento dessas bandeiras, tá certo? Mas aquilo que você consome, existe também uma tarifa proporcional em relação às bandeiras, e reparem, né, que essa tarifa se replica aqui no horário de ponta também. Então, os mesmos 14.938 lá, além do quilowatt-hora, tem a tarifa da bandeira, né, que é de 5.160. Então, praticamente, se você ataca esse horário de ponta, você tem aí uma economia bem interessante, ok? Bom, fora essa questão, né, do horário ponta e horário fora de ponta, pessoal, eu quero mostrar para vocês a questão da demanda, né, que é a demanda contratada. Reparem que aqui eu tenho, onde eu estou passando aqui com o ponteiro do mouse, né, demanda em quilowatts, ok, demanda em quilowatts, e onde está circulado aqui, ó, né, com esse círculo vermelho, eu tenho a demanda que foi contratada, né, a demanda contratada por esse consumidor. Então, a concessionária, né, pactuou com o consumidor uma demanda de 130 quilowatts, ok? Então, 130 é aquilo que o consumidor pode ligar ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Esse consumidor ele tinha uma demanda de 130, só que ele praticou no mês, pessoal, olhem só aqui o que foi registrado, né? Foi registrado 470. Todo mundo está vendo que registrou 470 quilowatts de demanda registrada e o contratado é 130. Então, ele teve uma ultrapassagem de demanda contratada, né? Porque foi registrado 470 e o contratado era de apenas 130. Todo mundo enxergou essa ultrapassagem aqui do registrado? Sim, bem alta, né? Bem alta, exatamente. Então, repare que 3 esses vezes o valor 470... Exatamente, olha só. O faturado foi de 470, então aquilo que nós vimos antes, 470 foi registrado e vai ser cobrado pelos 470, né? Quanto que está sendo cobrado pelos 470 quilowatts? R$ 6,31. Isso me dá um valor de R$ 2.965 aqui. Só que além de pagar pelos 470, que você já ultrapassou, está pagando os 470 que você usou de fato, pela ultrapassagem, ou seja, 470 em relação a 130, 470 eu tive uma ultrapassagem de 340.
Ok, pessoal? Então, pelos 340 kW, que foi a demanda ultrapassada, eu vou ter um pagamento de tarifa, ó, de R$ 12,62. Reparem que é o dobro da tarifa aqui, né? E esse dobro da tarifa é multiplicado pela demanda que você ultrapassou. Então, olha só. Professor, Pois não. no caso, esses 6,31 aí, no caso, ele seria referente ao valor por quilowatt-hora, referente ao contratado, certo? Ou ele paga o contratado mais esses 340 aí? Ele está pagando esses R$ 6,31 é a tarifa convencional da demanda registrada. Então, vamos supor que ele não utilizasse o 130, tá? Ele fosse aqui 60. Como ele usou menos, 60 é menos que 130, então ele faturaria 130, ok? Por que fatura 130? Porque se você não usou, você vai pagar pelo que está contratado. E o 130 ele ia praticar uma tarifa de R$ 6,31. Esses R$ 6,31 é a tarifa por quilowatt padrão, né? Então, se ele contratou 130, ele vai pagar 6,31 de 130. Como ele usou 470, ele paga a tarifa convencional pelos 470 que ele utilizou. Só que além de pagar o convencional, né, de 6,30 pelos 470 que ele utilizou, a concessionária também cobra o dobro da tarifa, que aí é o dobro da tarifa regular, né? Ou seja, a tarifa regular é R$ 6,31 por quilowatt, né? Então ele pega o dobro da tarifa e cobra tudo que você ultrapassou os 130, que foi os 340. Então, ele está cobrando duas vezes mesmo, tá? Porque quando você cobra os 470, você já está cobrando aqui os 130 que ultrapassou, tá certo? Você está cobrando o que foi usado. Só que além de cobrar o que foi usado, ele cobra uma punição pelo valor que você ultrapassou e isso tem a tarifa dobrada, tá certo? Só mais uma dúvida no caso, professor. E no caso, se ele utilizasse menos do que o cobrado, por exemplo, se é 130, ele utilizasse 80, ele pagaria os 80 e mais os 130 ou pagaria os 130 só o contratado? Perfeito, ele paga o contratado, né? Então vamos supor que o contratado foi 130, ok? E ele usou 80. Ele não usou a demanda máxima. Por quê? O que é o 130? É o crédito que você tem, é a disponibilidade. Então, eu posso, ao longo do mês, se eu quiser ligar 130 kW, a concessionária me permite, né? Então, essa disponibilidade para eu poder ligar em qualquer momento 130 kW, eu estou pagando por isso. Se eu liguei 80 só, paciência, eu tenho a disponibilidade de 130 e não usei, mas eu tenho esse direito e pago por isso. Então, se você tivesse um registrado de 80, o que você iria pagar? 130 contratado vezes os R$ 6,31, que é o valor por quilowatt de demanda contratada. Tudo bem? Então, se você tem contratado 130, você sempre vai pagar de 130 no mínimo, né? Se você usou menos, paciência, você vai pagar pelos 130. Não usou nada, vai pagar pelos 130. Ultrapassou, você vai pagar pelo que você usou de fato, né? Se você ultrapassou até o limite de 5%, você paga a tarifa convencional, né, pelo que você usou. Ultrapassou acima de 5%, você vai pagar convencional por tudo que você usou, mais o dobro da tarifa pelo que você ultrapassou. Tudo bem? Professor, mais uma perguntinha aí. Claro. A agência, a ANAEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e que estabelece esse tipo de regra para a concessionária, ou a concessionária mesma é que faz isso? Isso já é estabelecido aí pelo Operador Nacional do Sistema em conjunto com a ANEEL, né, que é a agência que regula, né, essas questões de tarifação, não só de tarifação, mas de qualidade de fornecimento e tudo mais. Tudo isso é regulado, né, estabelecido.
Então, não importa, as concessionárias elas têm os seus valores pactuados aí de tarifas e reajuste, né? Mas o conceito de cobrar dobrado, isso é padronizado aí, estabelecido em requisitos legais, tá certo? Então, a questão do fator de potência, a questão da demanda contratada, ultrapassar de demanda. Então, essa regra de o dobro da tarifa, a multa pelo excedente, ele é praticado, e aí o que você vai ter de diferença é a tarifa que é praticada pela concessionária, dependendo da região, tá? Dependendo da região, por exemplo, esse horário do horário de ponta, ele às vezes muda, né? Então, é uma janela de 3 horas. Tem concessionárias que faz das 5h30 da tarde às 8h30 da noite, né? Ou faz das 6 às 9. Então, dependendo da região, essa janela de 3 horas ela pode ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, tá? Então, são características que podem se alterar, mas na essência opera da mesma forma. Então, horário de ponta, janela de 3 horas, né, naquele período onde a tarifa ela é mais cara. Demanda contratada, existe o limite de 5%, tudo isso é estabelecido pela agência de regulação, ok? Ok. Perguntas? Essa agência aí é bem conivente com as concessionárias, né? Vejam que Favorece. é nesse sentido, pessoal, que o que acontece, né? Reparem que a multa por ultrapassagem de demanda ela é pesada, né? E nesse sentido, pessoal, vejam bem, é importante que a gente tenha a compreensão, né, do porquê disso, né? A concessionária ela precisa garantir uma qualidade do fornecimento de energia, então ela tem que ter um planejamento estratégico, né, da sua infraestrutura, né, e para que essa infraestrutura seja uma infraestrutura que consiga atender os diferentes consumidores. Então, imagine, por exemplo, que você tem um transformador de 200 kVA lá, tal, e são 2 consumidores, você e uma empresa vizinha, né? Então, é 100 kW para cada um. Você contratou 100 kVA lá e a outra empresa contratou 100. De repente, essa empresa, por alguma necessidade, ela puxou lá, demandou 180. Olha só, o transformador é de 200. Você está lá com a sua planta operando. Ele puxou 180, o que aconteceu? Praticamente a tensão acaba arriando, porque o seu transformador só consegue entregar 200 kVA, né? Ele não tem uma potência de curto-circuito que consiga fornecer os 180 e manter a capacidade de fornecimento para ti ali de 80 kVA e tudo mais. Então, se você não tem um regramento, né, um planejamento, um estabelecimento de que cada consumidor ele tem o direito, né, de solicitar da concessionária aquilo que foi pactuado em contrato, porque somente dessa forma a concessionária consegue fazer uma regulação, né, evitar que um consumidor ou outro ultrapasse a demanda e comprometa o fornecimento por uma empresa que esteja conectada naquela mesma rede, ok? Tanto é, pessoal, que quando você solicita um aumento de demanda contratada, dependendo da situação, você tem que apresentar o projeto, né, da sua cabine primária, o projeto da sua instalação, para verificar se de fato, né, a sua estrutura comporta aí, uma demanda, né, um aumento de demanda em relação ao contrato anterior. Então, existe normalmente um prazo para a concessionária te atender, porque muitas vezes ela vai avaliar se realmente você precisa, se precisar, em algumas situações ela tem que fazer investimento, né, por parte da concessionária para te entregar aquela demanda que você está contratando. Então, sempre existe aí um prazo que atualmente está na faixa de 90 dias, né, entre a solicitação e o atendimento da concessionária com o ajuste da demanda contratada. Ok? Professor, uma questão aí, por favor. Claro. No senhor falou que a empresa que contrata um valor e consome outro, a demanda ela é punida. E a empresa que foi prejudicada
porque provavelmente com a sua queda ela pode ter algum problema nos equipamentos, alguma queima, algum problema interno lá, porque ela tinha os seus equipamentos funcionando dentro da sua demanda contratada e ela teve uma queda e, consequentemente, ela teve um prejuízo. A concessionária banca isso? Você diz um prejuízo, por exemplo, eu tenho a empresa, ela não está usando essa demanda contratada, por exemplo, ela está só utilizando 20 kW lá tal, e está pagando por 130, e aí seria o prejuízo por estar pagando além daquilo que ela está usando, é isso? Vamos supor que vamos supor, cada um aí tinha 100 kW, né? Uhum. E as duas estavam usando 100. As duas estavam Certo. usando 100, estava funcionando normalmente. De repente, uma puxou 150. Consequentemente, ela prejudicou a outra que estava com 100. A outra que estava com 100, ela teve algum tipo de problema nas suas instalações lá. Porque teve uma Exatamente. queda. A coisa Isso. teve que desligar, ela teve prejuízo. Qual que vai ser o procedimento da concessionária com essa empresa que foi prejudicada em relação a outra que consumiu mais? Porque alguém tem que arcar os custos. Quem que arca esses custos? Muito bem, excelente pergunta, viu? O que acontece? A concessionária, ela tem que garantir a plena qualidade do fornecimento de energia elétrica para todos os consumidores. Reparem que nesse caso aí, numa situação que ela não consegue atender, né, que foi esse exemplo que eu dei, você reforçou, de uma solicitou uma demanda além da conta e fez com que o consumidor vizinho tivesse um prejuízo, porque a concessionária ela não conseguiu manter o padrão de qualidade, teve queda de tensão e aí gerou parada de produção, desligamento de equipamentos e tudo mais. O que acontece? Sempre que você tem um prejuízo na qualidade do fornecimento, repare que existe uma fiscalização, né, em relação à qualidade do fornecimento, existem os indicadores de continuidade do fornecimento de energia e que eles são monitorados, existem parâmetros de rede que o Operador Nacional do Sistema ele, fiscaliza isso, né, de forma automática, existem medidores que são lacrados, né, e que garantem essa medição aqui em tempo real. Então, sempre que há um prejuízo, uma precarização no fornecimento, automaticamente a concessionária ela tem uma punição, né, no sentido de ressarcir o consumidor, né, na conta de energia subsequente. Então, existe toda a conta de energia, a concessionária ela cobra uma tarifa pelo uso da infraestrutura, né, que de fornecimento de energia elétrica, né? Então, uma tarifa que ela indica que é o uso do sistema de distribuição, né? Então, é um encargo de uso do sistema de distribuição que vocês vão ver até um pouquinho mais para frente. Então, esse encargo ele é cobrado todo mês. O que é esse encargo? É pela disponibilidade, pela infraestrutura. Se você está pagando pela infraestrutura e a concessionária não conseguiu garantir uma infraestrutura de qualidade, o que ela faz? Ela vai ressarcir um percentual em cima do valor que ela cobrou, ok? Então, existe naturalmente sim um ressarcimento e ele pode ser feito a partir do momento que houve uma reclamação do consumidor para a concessionária e aí procede-se a uma avaliação e se a concessionária ela tem a sua culpa, o ressarcimento, ou pode acontecer de forma automática a partir do monitoramento, da fiscalização que é feita pelo Operador Nacional do Sistema, que percebe que houve prejuízo em determinado momento do fornecimento para um grupo de consumidores, que às vezes não necessariamente precisa ser um, pode ser vários consumidores que estejam conectados naquele ponto de distribuição, houve prejuízo do fornecimento, aqueles consumidores eles serão ressarcidos proporcionalmente ao encargo que foi cobrado pelo uso do sistema de distribuição. Ok? Entendi. Eu queria saber quem é que pagava essa conta aí. Por isso, pessoal, assim, sobra a cobrança para as concessionárias, ela existe, né, ela é pesada, existe uma cobrança enorme no padrão de qualidade de fornecimento e que deve ser garantido, né, os padrões são estabelecidos
pela agência de regulação, o operador nacional do sistema fiscaliza, né, e opera isso daí. Então, de fato, né, existem contratos, né, de longa duração, de concessões e tudo mais, e para que elas tenham essas concessões, elas precisam cumprir aí com padrões elevados de qualidade do fornecimento. Nesse sentido, para que ela não tenha prejuízo e não tenha punições, obviamente, para aqueles consumidores que ultrapassam aquilo que foi combinado, existe essa punição que vocês estão vendo aqui pelas ultrapassagens. Qual que é o nosso papel, né, em relação, como técnicos e profissionais dessa área? É fazer um diagnóstico, uma análise da conta de energia do consumidor que você está atuando. Então, olha só, um consumidor grupo A, em alta tensão. Deixa eu dar uma olhada como é que está a sua demanda. Você viu lá, demanda contratada, 130. Demanda registrada, 470. Você está pagando multa. Olha só, se você propor para esse consumidor um reajuste da demanda contratada, só aí você vai ter uma economia no mês, né, em um mês, de mais de R$4 mil, né? Isso ao longo do ano dá mais de R$40 mil no ano, pessoal. Então, é aquilo que nós comentamos com vocês. Vocês podem, numa análise da conta, falar, olha, eu vou fazer aqui uma consultoria para você, uma assessoria, e a partir do momento, você não precisa me pagar nada agora, só paga em cima daquilo que você vai deixar de pagar na conta de energia. Então, olha só, ele não está tirando nada do bolso, né? Mas em vez de pagar 63 mil para a concessionária, ele vai pagar 55, e aquela diferença por um tempo paga para você a título de prestação de serviço e depois passará a economizar, né, nos meses seguintes. Então, repare que uma ação simples, né, já promove uma economia gigantesca. Pode falar. No caso, deixa eu lhe perguntar. Agora, sobre essa negociação que o senhor está comentando, isso aí acontece entre cliente e o empregado, não é? Sim, sim. Nessa função. Sim, principalmente na prestação de serviços, né? Você pode, no momento de fazer uma assessoria, uma consultoria, né, tem aquela, olha, nós vamos fazer uma consultoria aqui gratuita, você não precisa pagar nada agora, você vai pagar pelo resultado, né? Você vai pagar pelo resultado. Então, qual que é o resultado? O resultado, lembra lá, o projeto de eficiência que nós comentamos lá no início da aula, né? Olha só, eu identifiquei, via tarifação, fiz um diagnóstico aqui, percebi que tem uma oportunidade de melhoria, vou montar um plano de ação aqui, ó. Qual que é o plano? Ó, vou fazer o contato junto à concessionária e sugerir uma alteração de demanda contratada. Então, você faz, executa e monitora. Então, o que você pode negociar? Olha, sua conta aqui, todo mês você está pagando 63 mil reais. Eu vou propor aqui um ajuste aqui no contrato que vai te gerar uma economia, e a economia dos próximos 3 meses, o que for, né, abaixo de 63 mil reais. Então, o que você pagar em relação a 63 mil reais, a diferença você me paga por 3 meses, e a partir do 4º mês você não precisa pagar nada, basta ter a economia aí nos meses seguintes, tá certo? Então, são coisas que você pode negociar no momento de fazer a prestação de serviço. Um percentual em cima de quanto economizou ao longo do ano, é algo que você pode estudar. Só nessa análise aqui você já vai perceber, né, que num simples ajuste da demanda contratada, ele vai deixar de pagar essa multa aqui. Então, não tem o que errar, tá certo, pessoal? Porque essa multa ele já está pagando. E você, normalmente, quando faz análise, né, e nós vamos explicar isso para vocês nas próximas aulas, vocês vão aprender a como recomendar a demanda contratada ideal. Então, você vai pegar o consumidor, porque normalmente, pessoal, o que acontece? Né? Você tem lá uma empresa, tem um pessoal de contabilidade, ninguém olha a conta de energia, né? Só olha o quê? Para pegar a conta e mandar lá para o setor financeiro para fazer o pagamento. Praticamente é isso. Agora, ninguém pega aqui e faz uma análise técnica da conta para perceber se há oportunidade de melhoria. Quem faz isso, obviamente, são os técnicos aí de eletrotécnica, no caso vocês, que terão a condição de fazer uma análise e identificar se tem oportunidade. Nesse caso aqui tem.
E qual foi o problema desse consumidor aqui, pessoal? Esse problema foi o seguinte: por que a demanda era 130? Porque o prédio, num primeiro momento, ele estava fechado, né? A empresa, o prédio estava vazio, a empresa ela praticamente fez a alocação desse prédio, depois começou a operar nesse prédio, e quando começou a operar, viu a pancada que teve aí na conta de energia. Então, depois de 2, 3 meses operando, né, analisando, olha, essa demanda aqui ela está muito baixa, então recomenda-se aí uma elevação dessa demanda. Né? Para quê? Porque se você elevar essa demanda, você vai pagar pela demanda contratada, mas vai deixar de pagar a multa, né, por ultrapassagem da demanda, conforme está sendo apresentado aqui. Professor, Pois não. posso fazer pergunta? Claro, claro. Assim, deixa eu ver aqui se eu entendi. Essa categoria de consumidor, você compra um pacote, né? Seria um pacote. Mais ou menos, a grosso modo, como crédito em celular. Então, eu vou fazer um contrato, um acordo, onde eu tenho essa demanda e vou pagar X por essa demanda. Aí eu tenho que me atentar, se a minha demanda subir, eu renegociar com eles, ou no caso, se minha demanda baixar, eu também renegociar para que não tenha um impacto financeiro. É isso? Exato, exato. Quando você coloca lá a questão da demanda, é aquilo que você tem direito a solicitar ao mesmo tempo. Então, você já pactuou aquilo lá. E dependendo do seu regime de operação, essa demanda ela pode estar adequada com aquilo que você está usando, então está próxima ali, né, tá ali, então estou pagando o valor justo, eu não estou nem ultrapassando e nem muito abaixo. Se eu ultrapasso, eu pago multa, não compensa. Se eu estou muito abaixo, eu estou pagando sem usar, também não compensa. Beleza, fixei. Então, é aquilo que você realmente falou, eu tenho que ir avaliando, né, a sua forma de operar, lembra lá de conhecer o consumidor, né, conhecer a forma de trabalhar, e se você conhece, você verifica se a sua demanda está compatível ou não. Okay? Beleza, professor. Eu tenho mais duas curiosidades. Assim, primeiro, essa prática que você falou da gente se apresentar já como técnico formado, dar uma estudada e propor que seja feito um estudo, uma readequação e que o cliente pague uma porcentagem do que vai ser economizado. Isso é costumar? Já se faz isso? Os técnicos fazem isso? Isso já existe no mercado ou é uma sugestão sua? A outra pergunta é o seguinte, responde essa, eu faço a outra depois, melhor. Sim, sim. Essa é uma sugestão, ela pode ser utilizada sim, tá? Não há problema, é uma forma de abordagem, né, para o consumidor, principalmente consumidores de grande porte, tá? Porque quando você promove uma economia significativa e você está fazendo a cobrança por resultado, é uma abordagem bem interessante. A mais tradicional, tá, é em relação o valor fechado para prestação de serviço. Então, eu vou fazer uma análise da demanda aqui, vou recomendar uma alteração de demanda contratada e você vai cobrar o valor hora aí para poder fazer a sua assessoria, tá? É um efeito da análise aí, tipo, em 5 meses, mais ou menos. Isso, né? Você pode fazer a cobrança do seu trabalho ali, você pode fazer de duas formas, né? Ou por resultado, né? Então, você está garantindo ali que aquilo que você está fazendo vai ter resultado garantido, e isso, do ponto de vista de quem está pagando pelo serviço, fala, poxa, eu confio nesse técnico, né? Porque você só vai pagar se você tiver resultado em termos de economia. Então, isso você pode pactuar, né, junto à prestação de serviço, né, ou estabelecer em contrato aquilo que, obviamente, você não vai pegar uma conta só. Né? Imagine o seguinte, que você teve uma análise de 12 meses, e no histórico, a média ali, né, o valor mínimo, vamos pensar assim, que o menor dos valores ficou ali em R$60 mil, tá? Então, ele pagava 60, 62, 63, 61 tal.
nunca pagou a menos do que 60 mil. Ele sempre pagou de 60 mil para cima. Né? Então, você pode falar, vou considerar a pior situação. Né? Vamos supor que você pagasse todos os meses 60 mil. Já seria uma vantagem, porque ele está pagando, na maioria dos meses, acima de 60 mil reais. Mas o menor foi 60 mil. O trabalho que você vai fazer em termos de adequação da demanda contratada vai gerar uma economia que ele vai passar a pagar 50 mil reais. Por exemplo. Então, em vez de pagar, ele pagava assim, 60 para cima. Com a sua intervenção, ele vai pagar 50. Aí você vai falar o seguinte, olha, daquilo que ficou abaixo de 50, né, o que ficou abaixo de 50, não, abaixo de 60, você pode negociar um percentual desse valor que baixou em termos de economia de energia, né? Ou simplesmente tudo que ele economizar, né, de 60 para baixo, pagou 50, então de 50 em relação a 60, 10 mil. Esses 10 mil você repassa como pagamento pelo serviço prestado, ou 50% disso. Você pode fazer uma análise, né, uma estimativa de quanto você vai conseguir economizar, e você fala, olha, os 3 meses seguintes, o que você tiver de economia, você faz o pagamento pela prestação de serviço. Obviamente, se você tem um consumidor grupo A, né, que é um padrão de custo que é bem elevado, vocês viram ali os valores praticados, isso lá em 2015, 5 anos atrás. Então, uma economia de 10 mil, 5 mil, muitas vezes é perfeitamente possível de se conseguir com um ajuste de horário de operação, de demanda contratada, quando você tem problemas de ultrapassagem e tudo mais. Então, é perfeitamente possível de se conseguir isso, né? E para esses consumidores, pagar dessa forma é extremamente tranquilo, né? Sai até barato, porque, na verdade, eles não vão estar fazendo investimento nenhum, vão simplesmente passar a pagar o valor mínimo, dali para baixo, vão reverter para o técnico e dali para frente vai ser só lucro, né, para que eles tenham aí uma maximização nos resultados da empresa a partir aí do 3º mês, ok? Então, é perfeitamente possível. Outros técnicos, quando você tem uma situação de um consumidor com poder aquisitivo menor, tal, muitas vezes se fecha aí um valor fechado pela assessoria que você vai dar para esse cliente, né? Então, você vai cobrar o seu valor hora, né, o horário, o valor hora de assessoria, né, em torno de assessoria especializada, em torno de 150, 200 reais a hora, você vai fazer a cobrança e prover aí as alternativas necessárias, tá? Mas sempre fazendo pautado no estudo, né? Vocês vão chegar lá e falar, deixa eu pegar uma conta de um mês, né? Olha o que tem para onde demanda, não é isso. Vocês vão ver que tem que fazer uma análise diagnóstica, verificando o histórico de 12 meses. A partir do histórico de 12 meses, vocês vão aplicar uma metodologia para identificar a demanda recomendada e propor isso em termos de alteração de contrato junto à concessionária, tá? Vou passar para vocês a técnica direitinho, como fazer para poder prover essas alternativas ali para o consumidor, ok? Alessandro, fazer alguma pergunta? Tenho sim, professor. Esses valores de pacote que o senhor falou, é fácil de conseguir procurar assim, né, junto às concessionárias? Porque, no caso, para fazer algum tipo de assessoria, teria que ter tudo em mãos, assim, né? Sim, vamos lá. E quando você... vou abrir aqui para vocês. Tá. Então, repare aqui. Quando você analisa isso daqui, ó, os 130, né, quilowatts contratado, tá? Essa informação, ela está disponível na conta de energia, ok? Sempre que você for fazer uma assessoria para um determinado consumidor, nesse aspecto da tarifação, a primeira coisa, eu tenho que entender, você fez uma análise lá, conhece quais são os equipamentos que estão instalados,
você já fez uma entrevista lá para entender também quais são os horários e de que forma esses equipamentos operam, e você vai solicitar desse cliente, né, as 12 últimas contas de energia elétrica. Ele vai te fornecer as 12 contas, né, o histórico das 12 últimas, e você vai fazer um estudo a partir daí. Tudo bem? Não há necessidade de você solicitar essas informações da própria concessionária. O consumidor ele tem isso em mãos e já disponibiliza para você. A partir do momento que você identificou, né, que há necessidade de uma adequação, aí sim há necessidade de fazer o contato com a concessionária. Isso é feito através do proprietário da instalação. Então, nesse caso, vocês vão ter que dar um suporte, né, técnico, porque com os dados do assinante, né, então ele tem que entrar no site da concessionária da CPFL e tal. Pois não. Interromper. O técnico ele tem que ser cadastrado na concessionária, porque as concessionárias elas fazem um cadastro de técnicos habilitados, não fazem? Ou não há necessidade? Não há necessidade, porque nesse caso aqui, para você fazer a alteração de demanda, é simplesmente uma relação consumidor e concessionária, né, uma prestação de serviço. Então, o próprio assinante, o proprietário, ele solicita alteração de contrato. Tá? Inclusive, assim, o técnico ele não tem acesso, né, porque quem acessa as questões pontuais em relação ao contrato é o próprio proprietário da instalação. Né? Então, obviamente, o proprietário ele não tem o conhecimento técnico. Então, o que o proprietário ele vai precisar? Das informações, qual que é a demanda que eu preciso, né, contratar de fato. Então, ele vai entrar com os dados, né, de assinante, vai entrar lá no site da CPFL com os dados da instalação e vai fazer uma solicitação mesmo, uma ordem de serviço para a concessionária, e essa solicitação ela vai ficar sob avaliação, né, da concessionária para verificar se ela altera ou não. Existe um prazo de atendimento, então o que acontece? Vamos supor que eu tenha aqui uma demanda contratada de 130 e eu queira alterar para 750. Ok, eu vou fazer a solicitação. Existe um prazo de atendimento que hoje está na faixa de 90 dias, tá? 90 dias para a concessionária fazer uma avaliação e te prover aí a adequação, ok? Depois que ela faz a alteração, você tem um prazo de 3 meses para analisar se aquela alteração surtiu efeito ou não. Se você não se manifestar, depois de 3 meses ela permanece do jeito que você pediu, né, de alteração, e você não pode fazer novas alterações numa carência de 1 ano. Né? Então, você solicita uma alteração, ela tem um prazo de 90 dias, alterou, ela te dá um período de teste de 3 meses, né? Então, 3 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá ok, você não pediu mais nada de alteração, ela trava e você tem que permanecer aquilo no mínimo por 1 ano, né? E no mínimo, né? Se você realmente está satisfeito com aquela demanda, você fica com ela, né, de uma forma direta, tá? Mas funciona dessa forma. Porém, toda solicitação junto à concessionária, ela passa por um respaldo técnico, que normalmente é quem dá o suporte para o proprietário fazer essas negociações junto à concessionária. Em alguns casos, a concessionária solicita o encaminhamento do projeto da cabine primária, por exemplo, né, para que ela verifique se realmente esse aumento de demanda é compatível com a cabine primária que você tem, os dispositivos de proteção e tudo mais, transformador, né? Então, para ver se não tem nenhuma situação fora fora dos padrões aí que esse consumidor esteja solicitando, tá? Então, não há necessidade de nenhum registro especial, a não ser o acesso do próprio proprietário, né, da edificação, entrando em contato com a concessionária, tá? Ô, professor, em relação ao que o senhor falou, eu ia até perguntar mesmo. Se a gente, vamos supor,
é o consumidor tipo B, né, que o senhor falou, que é o consumiu, pagou a quantidade que sumiu. Quisesse trocar por esse sistema de demanda, assim, né? Qual seria, assim, como eu posso dizer? O critério em si, né? Que você falou que vai precisar de uma cabine primária e tal, vai depender, no caso, da potência que ele vai consumir lá no local, seria esse, né? Que nem, vou dar um exemplo simples, assim, pega um mercadinho que não tem uma potência tão elevada assim e quisesse fazer uma consultoria para ele contratar, né, uma certa demanda. Aí precisaria atingir todos esses requisitos para fazer esse tipo de contratação, né? Isso. Quando você tem um consumidor do grupo A, que tem essa tarifação binômia, o regime de contratação já é em alta tensão, tá? Então, sempre que em alta tensão, a tarifação ela é binômia, sendo demanda contratada e consumo, né, ativo e reativos tal, que é feito aí ao longo do mês. O consumidor em baixa tensão normalmente irá uma tarifação convencional, né, ou seja, é só pelo consumo quilowatt-hora. Tá? À medida que você vai aumentando, né, a potência, né, que você demanda na sua instalação, obviamente você já compensa a fazer uma alteração da forma de contrato, porque dependendo do nível de potência que você solicita, a intensidade da corrente altera, e para valores mais altos de correntes, vocês sabem que as perdas são maiores. Então, o ideal é você elevar a tensão de alimentação. Com uma tensão mais alta, você já tem uma entrada com uma cabine primária, com um transformadorzinho e tal, que você já faz o rebaixamento de tensão. Aí, em alta tensão, você tem uma tarifação diferenciada, que é essa que eu estou mostrando para vocês do grupo A. Ok? Agora, em geral, os consumidores aí, que, como nós, está limitado ali a potências de 8 kW, 15 kW, enfim, são sistemas monofásicos de alimentação, a sua limitação da demanda já está no quadro de alimentação, né? Você tem lá um cabo de 16 milímetros alimentando, você tem um disjuntor que já tem um limite ali de demanda. Se você ultrapassar, o quadro vai explodir ali, que ele não vai dar conta da potência que você vai solicitar. Então, quando a gente tem um consumidor convencional, a demanda já está limitada na capacidade de consumo, né, da sua instalação, né, que são os consumidores convencionais. O transformador, ele já está mais ou menos ali planejado para um número de residências, né, que estão distribuídas naquela região. Então, ali a concessionária já se planeja pela demanda máxima aí que os consumidores convencionais e no grupo B vão demandar. Já no grupo A, como em alta tensão, aí cada caso é um caso, então ela tem que pactuar essas demandas para que ela possa planejar infraestrutura de fornecimento para esses consumidores em alta tensão, tá? Então, sempre o critério é esse, está em alta, normalmente consumidores com potências, né, com níveis de potência maior, e aí você precisa ter uma cabine primária, você precisa fazer um regime de contratação diferenciado também, tá? Eu vou depois deixar para vocês o material e vou sinalizar que para o consumidor grupo B, né, de 2018 para cá já existem algumas variâncias, que é a chamada tarifa branca, né? A tarifa branca ela é uma espécie de tarifa oro-sazonal para o consumidor em baixa tensão, né? E que ela compensa em alguns casos muito específicos, que aí nós vamos, depois vou passar um estudo dirigido para vocês, para que vocês possam perceber que a tarifa branca ela pode gerar economia para o consumidor grupo B, mas somente em casos pontuais. Se você não observar esses casos pontuais, pode ser que numa alteração de tarifa convencional para tarifa branca, você venha a pagar mais caro, né, pela energia que você está consumindo, ok? Professor, uma perguntinha rapidinha aí, está terminando claro. a aula. Por exemplo, aqui na minha casa, às vezes tem queda de tensão. Teve um mês aí que a tensão caía de forma absurda, né? Eu sabia que era a rede da rua, porque caía na casa inteira.
As lâmpadas diminuíam, a lâmpada LED diminuía o brilho, alguns aparelhos desligava e depois voltava ao normal. Isso ficou se repetindo muito tempo. Pode ser que exista algum consumo em excesso com relação ao que está instalado na rua para as residências? Pode ser isso? Sim, normalmente quando você tem um problema desse tipo, né, existe aí, a concessionária ela tem a sua infraestrutura, né, os transformadores lá na rua que fazem a alimentação de um grupo de residências, e pode ser sim que alguma instalação, muitas vezes até clandestina, isso é comum acontecer, começa a demandar potência O Daniel sabe disso. acima da capacidade do transformador, e aí há as flutuações. Então, tem os técnicos das concessionárias que, naturalmente, monitorando, né, essas flutuações de tensão, porque aí existe o compromisso dela com você, que está pagando direitinho lá, tal, todo mês, ela tem um compromisso em te fornecer uma energia de excelente qualidade, sem interrupções, tá? Vocês vão aprender mais para frente, nós vamos falar de indicadores de qualidade, falar desse aspecto de continuidade do fornecimento, e esses indicadores vêm até demonstrados no verso da conta, é muito interessante ali. Então, ela tem um compromisso de entregar tudo certinho. Quando há algum problema, né, de consumidores que estão além, ela faz a varredura para identificar onde está o ponto focal e faz a eliminação do problema, né? Ou ela melhora a questão da infraestrutura para poder atender todo mundo, porque de fato às vezes pode existir um problema de falta de compatibilidade dos consumidores atuais com a infraestrutura atual, ela tem que trocar o transformador, ou simplesmente identificar alguma situação clandestina que esteja impactando aí nos consumidores previstos para aquele transformador. Ok? Ok, professor, muito obrigado. Nada. Então, pessoal, reparem que nessa outra conta aqui, né, eu já tenho o mês de março, né, então reparem que a conta aqui era fevereiro, e aí eu fui para o mês de março, tá? Março de 2015. Então, em março de 2015, esse mesmo consumidor, nós alteramos a demanda contratada, né, que era de 130, nós colocamos 750 kW. Né? Aliás, aumentou bem, né? Por que aumentou bem, né? Porque foi colocado assim, foi superdimensionado para evitar que a demanda fosse ultrapassada. Porque o ideal é você fazer uma análise, né, de 12 meses. E nesse caso específico, nesse cliente específico, o que aconteceu? Ele entrou no mês de janeiro, no mês de fevereiro veio aquela conta monstruosa, né, percebeu-se ali a questão do problema perdão, ele tinha entrado em novembro de 2014, e aí percebeu-se ali essa questão da situação da demanda, então houve uma alteração para 750 kW. Tá? Nessa alteração, repare que foi registrado 511 não ultrapassou os 750, porém foi faturado quanto? 511. E o consumidor pagou pelos 511. Por quê? Nessa situação, pessoal, o correto seria ele pagar pelos 750. Por quê? Ele não usou 750, mas o contratado foi 750. Porém, lembra que eu falei para vocês que quando você solicita uma alteração, a concessionária te dá 3 meses de teste. Né? E esses 3 meses para teste servem para quê? Para que você verifique se o que você contratou está compatível com o que você está usando. Depois de 3 meses, se você não falar nada, ele vai permanecer com 750. Então, nesse caso, como está na fase de testes, ela só vai faturar aquilo que você de fato usar. Então, você registrou 511 e ela só está cobrando 511. No mês seguinte, vai fazer 520, só vai cobrar 520. E depois, 530, só vai cobrar 530. E no quarto mês, se você registrou 500, vai cobrar 750, né, usando ou não.
Então, o período de testes você paga pelo registrado. Passar do período de testes, você vai pagar pelo contratado. Se ultrapassar o contratado, obviamente você vai ultrapassar a demanda. Mas se você estiver abaixo do contratado, vai pagar os 750. Nesse caso aqui, pessoal, repare que se permanecer na faixa de 511, 510 e tal, não compensa manter os 750, porque você vai pagar uma demanda que você não está utilizando. É aquele caso inverso. Em vez de ultrapassar, você está abaixo, desperdiçando. Então, nesse caso, o que é o ideal? Passado 3 meses, percebeu que está aqui na faixa dos 500, pede para a concessionária revisar, olha, em vez de 750, baixa lá para 550 e mantém 550 aí para os próximos 12 meses. Tudo bem, pessoal? Aí ganha mais 3 meses, professor? Não, aí depois, passado 3 meses de teste, você só passa o valor final, fechou o valor final, aí você tem a carência de 12 meses ou ficar direto com essa demanda que você fechou. Mas aí você tem uma carência mínima de 12 meses, tá? Você não fica renovando de 3 em 3. Você tem 3 meses de teste, depois desses 3 meses você tem que fechar a chance final, né? Você tem a primeira chance, a chance final ali, 3 meses depois do período de testes, ok? Ok. Pessoal, até aí, então, tranquilo a diferença aí da demanda contratada, demanda registrada, a multa pelo excesso de demanda contratada aqui, né, a ultrapassagem, e as diferenças aí de tarifação no horário de ponta e horário de fora de ponta. Conseguiram perceber essas diferenças e ver as oportunidades aí de economia? Sim, professor. Deu para enxergar aí bem. Maravilha, pessoal. Uma cópia dessa apresentação tem disponível lá no material de apoio de vocês, no material de aula. Vocês vão ver lá que está a aula 2. Então, está falando aí sobre as etapas, né, dos projetos de eficiência energética, as 6 etapas, a questão da demanda contratada, ultrapassagem de demanda contratada, quais são as tarifas que são praticadas ali. Então, tem o conceito inicial e a partir aí da próxima aula nós vamos aprender direitinho como fazer uma análise histórica dos 12 meses e aplicar a metodologia para recomendar qual é a demanda contratada ideal para que o consumidor tenha aí um uso adequado aí dessa demanda junto à concessionária, tá certo? Então, vocês vão aprender uma metodologia prática para identificar isso daí, fazendo uma análise da base histórica de 12 meses da conta de energia do consumidor. Ok? Pessoal, perguntas que vocês queiram fazer, fiquem à vontade ali. Vou ver se no chat tem alguma pergunta. Não tem. Tá claro aí, pessoal? Sem dúvidas? Por enquanto, nenhuma não. Tá fácil, né? Até agora tá moleza. Deu para acompanhar. Ok, pessoal. Quero então agradecer aí a atenção de vocês, né? Desejar uma boa semana e um bom feriado aí na próxima segunda e terça-feira, né? Aproveitem aí para ver o material, né? Verificar aí direitinho se tem alguma dúvida que vocês tenham ficado aí em relação ao conteúdo que foi passado, em relação ao exercício que foi disponibilizado também. E se tiver alguma dificuldade, é só postar ou na próxima aula trazer as dúvidas para que a gente possa aí, em conjunto fazer os ajustes e os esclarecimentos para vocês. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza, pessoal. Então, desejar a todos um bom descanso, uma boa noite a todos e qualquer coisa nós estamos à disposição aí na próxima aula, depois no dia 14 de setembro. Tá ok? Boa noite a todos e até a próxima.
Boa noite. Só no dia 14, Falou, professor. Boa noite. Isso, dia 14, porque dia 7, que é na segunda-feira, é feriado, né? Então, na outra semana, a gente retorna aí com as atividades aqui com vocês nas segundas-feiras, ok? Tranquilo, professor. Perfeito. Boa noite. 7 Maravilha. 7 e 8 não vai haver aula, então, professor? Isso, dia 7 e 8 não tem, né? Pelo menos 7 não tem, 8 acredito que também não tem, né? Mas pelo menos segunda-feira, que é a nossa aula aqui do dia 7, que é feriado nacional, não tem aula não, né? Infelizmente, mas tem um material aí para vocês analisarem, qualquer dificuldade vocês podem depois trazer para nós. Aí. Tudo bem? Obrigado e boa noite. Tranquilo. Perfeito, professor. Boa noite, chefe. Maravilha, pessoal. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Obrigado igualmente.